O continente africano, de incomensuráveis riquezas naturais, culturais e humanas, é considerado o berço da humanidade e detém uma história grandiosa de civilizações avançadas, nações jamais conquistadas, faraós negros que reinaram sobre o todo-poderoso Egito por 2 séculos e até o homem mais rico da história da humanidade. E é de se esperar que tudo isso seja do conhecimento de todos, especialmente graças aos chamados movimentos negros e ocasiões como o Dia da Consciência Negra, cujo objetivo principal deve ser combater o preconceito e a desinformação sobre a África, os africanos e sua participação na história do mundo. Por essa razão, creio ser desnecessário tratar desses fatos, presumivelmente tão presentes na memória, especialmente dos brasileiros. Porém, como divulgar e promover o conhecimento de fatos, notícias e curiosidades de todas as monarquias do mundo atual, hoje vou apresentar 10 monarquias contemporâneas do continente africano. A África é hoje o continente com o maior número de monarquias, desde nações tribais, monarquias subnacionais constitucionalmente reconhecidas, com diferentes graus de autonomia e poder, até estados monárquicos plenamente soberanos, e é por esses, provavelmente os mais conhecidos, que vamos começar. O Reino do Marrocos é hoje uma das 3 monarquias plenamente soberanas do continente africano, sendo as outras 2 os reinos de Eswatini e Lesoto. A partir do século XV, o Império Português conquistou uma faixa de território ao longo da costa marroquina, onde fundou povoados que perduraram até o século XVIII. Marrocos foi o único país muçulmano do noroeste da África a escapar da ocupação do Império Otomano. A dinastia Alauíte, que governa o Marrocos até hoje sob o rei Mohammed VI, chegou ao poder em 1631. Em 1912, o Marrocos foi dividido em protetorados francês e espanhol, uma zona internacional em Tânger, recuperando sua independência e reunificando-se em 1956, reivindicando desde então a soberania sobre o Saara Ocidental, anteriormente conhecido como Saara Espanhol. O Reino do Marrocos é atualmente uma potência regional e exerce expressiva liderança tanto no continente africano quanto no mundo árabe. O Reino do Lesoto é herdeiro do antigo Reino da Bozotolândia e conquistou sua independência em 1966. Com 99% de sua população pertencente à etnia Bazoto, é um dos países mais etnicamente homogêneos do mundo, com a maior parte do seu território concentrada na Cordilheira de Drakensberg. Com mais de 3.000 metros de altitude, o Reino do Lesoto é um enclave cercado por todos os lados pela República Sul-Africana e destacou-se a partir da década de 1970 por dar asilo político às vítimas do apartheid naquele país. Apesar dos poderes limitados e papéis predominantemente protocolares e cerimoniais do rei Letsie III, tal qual a maioria das monarquias europeias atuais, que atesta a importância da imparcialidade, isonomia e caráter suprapartidário do monarca. O Reino de Eswatini teve origem por volta do século XVIII, embora tenha se consolidado efetivamente em meados do século XIX, sob a liderança do rei Mswati II, unificando e expandindo seu território. Após a Segunda Guerra dos Boeres, o Reino da Suazilândia foi incorporado como um protetorado britânico e seu monarca rebaixado a chefe tribal a partir de 1903. Em 6 de setembro de 1968, o país recuperou sua independência e restaurou sua monarquia sob o rei Sobuza II, sendo uma das monarquias mais recentemente restauradas. Em abril de 2018, o nome oficial foi alterado de Reino da Suazilândia para Reino de Eswatini, pelo monarca atual Mswati III, sob a justificativa de que a Suazilândia foi o nome dado pelos britânicos enquanto esteve como seu protetorado. Ilha-Ifé é uma antiga cidade africana que floresceu entre os séculos 11 e 15 d.C. e era a capital
o principal centro religioso do reino Yorubá de Ifé, localizado ao longo da costa da Guiné, no sul da África Ocidental. Ifé detinha uma avançada cultura e produção artística, com destaque para refinadas esculturas de bronze e de cerâmica, com destaque para as chamadas cabeças de Ifé, além de utensílios e objetos cerimoniais. Os bens que podiam ser comercializados com os reinos do norte incluíam nozes, pimenta, ouro, marfim, além de escravos, que eram levados inicialmente através de caravanas que cruzavam o Saara e chegavam às cidades do Mediterrâneo, como Trípoli, onde trocavam por produtos de luxo para a elite de Ifé, uma vez que os Yorubás acreditam que foi a partir de onde o mundo foi criado, quando o orixá Odudua recebeu do todo-poderoso Olodum esta missão. Acredita-se que o próprio Ooni de Ifé seja uma reencarnação de Odudua, o criador do mundo e fundador de sua primeira cidade, Ifé, e governou sempre a partir desta autoridade espiritual, porém, com o auxílio de um poderoso conselho, constituído pelos chefes dos clãs familiares e por representantes dos comerciantes, a classe social mais importante do reino. Era o Conselho dos Fazedores de Reis. Esse conselho era encarregado das questões políticas e administrativas do reino. Também era o conselho quem escolhia o próximo rei entre os príncipes das 4 famílias descendentes do primeiro rei Odudua, sempre de acordo com as profecias e oráculos, e também podia, da mesma forma, destituí-lo do cargo caso este se mostrasse autoritário, incompetente ou cometesse alguma falta grave. De fato, Ifé foi um reino tradicionalmente pacífico. De lá, saíram aqueles que fundariam outros 4 importantes reinos iorubás. Estes sim, militarmente poderosos e expansivos. A cidade de Ifé acabaria sendo incorporada ao Império Edo por volta do século XV, e este seria conquistado pelos britânicos em 1897, mas Ifé permaneceu como a cidade sagrada dos Yorubás, para onde iam os restos mortais de todos os reis deste povo, e por sua procedência considerada divina, o rei de Ifé permaneceu sendo respeitado como a maior autoridade espiritual de todos os Yorubás, o guardião da cidade sagrada, após a formação do Congresso Yorubá Orixá. Em 1986, o Ooni de Ifé adquiriu um status internacional sem precedentes para um governante Yorubá. Recebeu doutorados honorários, títulos e honrarias em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos e mesmo na ONU. O monarca chefiou a delegação nigeriana que visitou o Canadá em 2017 por ocasião das comemorações do seu 150º aniversário. Seu reinado, relativamente recente, tem sido marcado por conquistas históricas. Realizou uma reunião histórica com o Alafim de Oió, encerrando décadas de discórdia entre os dois reinos. Vem transformando Ilé-Ifé em uma zona turística com mudanças estéticas, redesenho e reconstrução da cidade antiga, e através da Fundação Casa de Odudua mantém vários projetos filantrópicos. Entre os reinos iorubás fundados por enviados de Ilé-Ifé, o mais importante foi o reino de Oió, que floresceu por volta do ano 1300, estabelecido por Orumian, filho de Odudua, conhecido pelo povo iorubá como o orixá criador do mundo e fundador de sua primeira cidade, Ifé. Xangô, outro conhecido orixá das religiões de matriz iorubá, teria sido seu 4º rei, ou Alafim, o guardião do palácio, como é chamado. O Alafim de Oió dividia o poder com 2 importantes conselhos, o Oió Messi, um conselho de líderes aristocráticos de cada uma das 7 jurisdições de Oió, responsável por tratar de questões políticas e administrativas do reino, além de realizar julgamentos, eleger o próximo Alafim, podendo também pedir o seu suicídio, caso ele se revelasse indigno do poder. O Conselho dos Ogboni era uma sociedade secreta muito poderosa e influente, composta de homens livres aristocráticos, conhecidos por sua idade, sabedoria
e importância nos assuntos religiosos e políticos e que tinha a função de aconselhar e orientar o Alafim. Este monarca é casado com 8 sacerdotisas, cada uma com uma função, desde oráculo até a recepção do palácio, e seu príncipe herdeiro, o haremo, é quem geralmente representa o rei fora do palácio. Oió conquistou os reinos vizinhos por volta dos anos 1550, graças às suas notáveis habilidades organizacionais e administrativas, à riqueza obtida com o comércio e a uma cavalaria poderosa, sendo a única nação africana a destacar-se pela utilização desta instituição militar, tornando-se a entidade política mais importante do povo iorubá. Sob o Alafim Obalocun, Oió se expandiu para o sudoeste até a costa do Atlântico, estabelecendo contato com os europeus e tornando-se o empório sul do comércio transsaariano, comerciando sal, couro, marfim, tecidos e escravos. A riqueza que Oió adquiriu com esse comércio acabou dividindo o império em 2 alas, que queriam, por um lado, usar a riqueza para aumentar o exército e expandir ainda mais suas fronteiras, enquanto outros queriam aumentar o luxo e o requinte em que viviam. Essas diferenças levaram a guerras civis, enquanto os rivais competiam pelo controle do trono e do vasto tesouro de Oió. Este período de lutas internas enfraqueceu o exército e permitiu que estados periféricos mais fracos se libertassem, com destaque para o Daomé, que se tornaria seu rival político e militar e realizaria a primeira invasão de aldeias do território de Oió em 1823, sob a liderança do rei Gesso, que tinha como vice-rei o traficante de escravos brasileiro Francisco Félix de Souza, o Xaxá. Em 1837, o reino de Oió entrou em colapso e desapareceu definitivamente em 1905. No entanto, o Alafim de Oió continuou governando a cidade, e com a criação do estado de Oió na Nigéria em 1976, o monarca teve seus papéis cerimoniais preservados. Em 1975, o chefe de estado nigeriano, general Murtala Hamad Muhammad, incluiu o atual Alafim de Oió, Oba Adeyemi, em sua comitiva para o Hajj. O Reino de Ugbo, ou Ugubland, é uma monarquia subnacional que consiste, na prática, em uma cidade-estado dentro da Nigéria, governado por um conselho de 16 chefes tradicionais, investidos cada um de acordo com as tradições do seu clã, entre os quais um é eleito o Olugbo, de fato, o monarca daquela cidade-estado. Não apenas por estas semelhanças, é considerada a Dubai africana. Ugobland é também um autêntico exemplo da mais genuína democracia africana. Além do conselho de chefes das casas reais, do qual é eleito o soberano do reino, o que faz com que esta monarquia subnacional se defina como uma monarquia eletiva, o reino de Ugbo conta com outro conselho, dos chamados Ivarefa-Mefa, os fazedores de reis, homens sábios, com vasto conhecimento da história, dos costumes e das tradições do seu povo, representando todos os segmentos daquela sociedade: guerreiros, pastores, curandeiros, lojistas, comerciantes, feirantes, fazendeiros, pescadores. Praticamente todo o povo está representado naquele conselho, que tem a função de criar leis, assegurar seu cumprimento e julgar os casos de sua competência. Na prática, é uma espécie de parlamento do reino, que desempenha as funções legislativa e judiciária. O povo de Ugbo conta que quando Oduduwa chegou a Ifé, encontrou lá o Sangangan, o fundador ancestral da cidade de Ugbo, e que quando este, obedecendo a um oráculo, deixou Ifé para fundar a nova cidade onde ela se encontra até hoje, foi acompanhado de Ogum, filho de Oduduwa, e de Xangô, rei de Oyo, outra cidade-estado iorubá, motivo pelo qual o mítico fundador da linhagem do atual monarca de Ugbo, Oba Makinho Sangangan, seria o mais antigo dos reis iorubás, além de sua autonomia administrativa,
Seu monarca é influente no governo nigeriano e seu apoio, bem como de seus chefes, são sempre decisivos na política daquele país. Dangote Oil, a maior empresa privada da Nigéria, dedicada à exploração e à comercialização de petróleo e gás, é propriedade de Frederick Obateru Akinwuntan, o rei de Ugbo. Também é o dono de vários empreendimentos imobiliários, empresas de transporte, construção, pesca, turismo, entre outros. O monarca, que anda em um Rolls Royce igual ao da rainha da Inglaterra, é dono do provavelmente mais luxuoso iate do continente africano e ostenta usar no braço um relógio mais caro do que o carro de outros governantes. Começou sua meteórica trajetória financeira com um pequeno posto de combustíveis e se orgulha em dizer que banca do próprio bolso inúmeras obras e empreendimentos na cidade da qual é soberano, inclusive boa parte de sua infraestrutura. Sokoto foi um califado muçulmano sunita fundado no continente africano por Usman Dan Fodio durante a Jihad da Guerra de Fulani em 1804. De 1808 até meados da década de 1830, o estado de Sokoto se expandiu, anexando gradualmente as planícies a oeste e partes importantes das terras iorubás, tornando-se um dos maiores estados da África, convertendo-se a mais importante nação islâmica sunita da África. O governante de Sokoto passou a nomear emires para governar as outras regiões independentes, segundo o Alcorão, da mesma forma que Muhammad governou Medina, bem como as ordenações de governo de Al-Mawad. Os emires das outras regiões viajavam anualmente para jurar fidelidade ao governo de Sokoto, sob o título de sultão e pagando tributos na forma de safras, bens e escravos. No seu auge, o sultanato de Sokoto chegou a abrigar quase 10 milhões de pessoas, além de mais de 2 milhões de escravos não muçulmanos cativos em mais de 30 emirados diferentes, estendendo-se do atual Burkina Faso aos Camarões e incluindo a maior parte do norte da Nigéria e do sul do Níger. Os primeiros sultões de Sokoto aboliram o sistema de sucessão hereditária, passando a adotar um conselho de nomeação constituído pelos emires para elegerem o sucessor com base na sua erudição islâmica e posição moral. A partir da década de 1870, a constante guerra com povos vizinhos somados à eleição de um sultão impopular favoreceu o avanço de britânicos e alemães, que concluíram a conquista da região em 1903, incorporando-a aos recém-estabelecidos protetorados do norte da Nigéria e de Camarões. Pelo lado britânico, o título de sultão foi mantido como uma autoridade simbólica no recém-organizado protetorado do norte da Nigéria, porém sem poderes políticos de fato, de modo que o Conselho do Sultanato de Sokoto continua a existir até os dias de hoje, como uma monarquia subnacional dentro da República da Nigéria, e os sultões de Sokoto mantêm um papel simbólico dentro da sociedade nigeriana, tendo sua autoridade reconhecida pelos povos de outros emirados islâmicos daquele país, aconselhando os presidentes e cooperando com eles. O Reino Ashanti é herdeiro do Império Assante, um dos reinos africanos mais estudados devido às suas proezas militares, riqueza, arquitetura, cultura e sofisticada organização social e hierarquia. O império teve início oficialmente em 1701, tendo se expandido para praticamente todo o atual território de Gana, bem como algumas partes da Costa do Marfim e Togo, conseguindo acesso ao Golfo da Guiné através da conquista de Denkyara, estabelecendo relações comerciais com as nações europeias, especialmente os holandeses, comerciando principalmente ouro e escravos. Os Ashanti derrotaram as duas primeiras tentativas de invasão do Império Britânico, inclusive matando o general britânico Sir Charles Macartney, cujo crânio foi transformado em um copo com bordas de ouro em 1824. Somente após a Quinta Guerra Anglo-Ashanti, os britânicos conseguiram tomar a capital Kumasi cerca de 80 anos depois. Hoje em dia,
O Reino Ashanti é uma monarquia tradicional subnacional, constitucionalmente protegida em união com a República de Gana, tendo o soberano Ashanti sua própria polícia, justiça e economia, cuja receita é derivada principalmente do comércio de ouro em barras, cacau e agricultura em geral. O Reino do Congo foi um poderoso reino africano e um dos mais antigos daquele continente, cujas origens remontam ao século XIV, a partir da grande cidade sagrada de Mombasa, Congo, atual São Salvador, capital da província do Zaire, em Angola. Constituído por cerca de 144 nações tribais, o Grande Congo apresentava uma complexa e avançada organização social e sistema de governo, além de rica cultura artística, religiosa e filosófica, bem como um conceito próprio de democracia, extremamente avançado em relação aos outros reinos de sua época. Originalmente, o reino era, na verdade, uma espécie de federação de reinos e províncias, todos sujeitos a um conselho real chamado Mumbanda, traduzido aproximadamente como o topo do topo, uma espécie de assembleia responsável pela tomada de decisões, pela criação de leis e pela eleição do Manicongo, o rei de todos os Congos, quando após findado o último reinado, vários candidatos eram apresentados para a sucessão e entre estes, selecionado aqueles que atendiam os pré-requisitos de erudição, reputação e ancestralidade. Entre os habilitados, após um período de preparação e instrução, elegia-se um para suceder o monarca anterior. Os demais partilhavam com este o governo, tornando-se seus ministros. O Reino do Congo, que se estendia pelos atuais Gabão, Congo, República Democrática do Congo, além de Angola, teve seu primeiro contato com o Reino de Portugal em 1482, com a visita do explorador português Diogo Cão, iniciando um período de cada vez mais estreitas relações comerciais e diplomáticas, além da implantação do cristianismo e de elementos da cultura europeia, como o critério de sucessão por hereditariedade, o que levou a uma sucessão de conflitos e guerras civis vencidas cada vez mais com o apoio militar português, resultando em um comércio de escravos cada vez maior. É provável que tenha sido neste período que o rei Galanga, de um dos reinos constituintes do Grande Congo, teria sido aprisionado junto com sua família por uma tribo rival e vendido como escravo para os portugueses, chegando a Vila Rica, capital da província das Minas Gerais, no final do século XVIII, onde ajuntou dinheiro para comprar a mina de ouro da Encardideira, onde trabalhara como escravo e de onde extraíra recursos para assegurar a liberdade de todo o seu povo, além de patrocinar a construção de uma igreja na qual seria coroado Francisco, rei do Congo no Brasil, o Chico Rei, em cuja homenagem surgiu a tradição da congada, presente na cultura mineira até hoje. Em 1914, o governo republicano português aboliu o Reino do Congo, que a esta altura já havia se tornado um estado vassalo, substituindo-o pelo domínio colonial direto. No entanto, a monarquia congolesa continuou existindo em estado de exílio e os reis do Congo continuaram utilizando o título, sem uma liderança central amplamente aceita, a partir da década de 60, com cada reino do Congo seguindo sua própria sucessão. Atualmente, os reinos que constituíam o Grande Congo subsistem como monarquias subnacionais constitucionalmente reconhecidas nos países que sucederam seu território, mas foi a partir da assinatura do Ato de Unificação em 2017 que a unidade do Congo foi restaurada e criada a União dos Chefes Tradicionais Africanos, a UCTA, órgão equivalente ao antigo Conselho Real, com sede em Kinshasa, capital do Congo. A nação Zulu é herdeira do implacável povo africano que, sob o comando do rei guerreiro Shaka Zulu, seu fundador, impôs a maior derrota da história ao exército colonial britânico na Batalha de San Luana em 22 de janeiro de 1879, quando o exército Zulu, armado apenas com lanças e escudos de couro, matou mais de 1.000 soldados britânicos em um único dia. A nação permaneceu como um protetorado britânico semi-independente até ser fundida com a província sul-africana de Natal, dando origem à atual província de KwaZulu-Natal em 1994. Como resultado desta fusão,
O papel de chefe de estado do monarca Zulu passou à nova província de KwaZulu-Natal, a qual desempenha constitucionalmente papéis cerimoniais de estado, como a abertura do parlamento provincial, assim como em monarquias parlamentares europeias atuais, além de administrar as questões internas de seu povo. Mais de 10 milhões de Zulus, cerca de 1/5 da população sul-africana, enquanto a chefia de governo da província Reino é exercida por um primeiro-ministro, o que dá à monarquia Zulu um status privilegiado, além das outras monarquias subnacionais, oficialmente reconhecidas pela cláusula de liderança tradicional da Constituição da República Sul-Africana como reinos tradicionais. As monarquias africanas atuais, além de profundamente arraigadas em suas culturas ancestrais, pelo que são solidamente apoiadas por suas populações, dão testemunho de uma África muito diferente daquela que muitas vezes nos é apresentada, sobretudo pelos principais meios de comunicação e formação de opinião. Uma África bela, culturalmente rica, vibrante, festiva, próspera e poderosa. Que bom que existem hoje movimentos e eventos destinados à promoção da causa da consciência negra, graças aos quais tudo isso não é mais novidade e a África não é mais associada apenas à escravidão, pobreza e crise de diversas naturezas. Não é mesmo?